Aula de Biologia, turma do terceiro ano, professora Juscelia Soares. Volume 5 do PET, semana 3. Vamos falar sobre as teorias evolutivas ou evidências evolutivas, né? A partir dessa aula aí, para estudar a história evolutiva dos seres vivos, os cientistas fazem uma série de análises anatômicas, embriológicas, fisiológicas e moleculares entre os organismos atuais. Abre o material de vocês lá na página 36 e aqui inicia o nosso conteúdo de evidências evolutivas. Então, além disso, os cientistas estudam os fósseis que se formaram há milhões de anos a partir dos seres vivos. Os amonites, por exemplo, foram moluscos marinhos com a concha formada por câmaras adicionadas conforme o animal crescia. Então, por isso, essa razão dessa figurinha aqui, né? Mostrando aí evidências, os fósseis aí, que é o primeiro tópico das teorias evolucionistas, tá? Entender a evolução dos seres vivos e suas relações de parentesco exige análise de diversas evidências. Deixa eu voltar aqui. Diversas evidências evolutivas. Dentre elas, destaca os fósseis, a homologia, órgãos vestigiais, dados moleculares e embriologia comparada. Nós vamos falar de cada um desses tópicos, tá bom? Então, aqui o primeiro tópico que nós vamos comentar são os fósseis. Todo mundo já deve ter ouvido falar de fósseis, né? Quando assistiu os filmes dos dinossauros, né? E a gente percebe que são seres que nem existem mais, né? Mas tem os fósseis aí para provar que eles existiram. Chamamos de fóssil, né? Do latim fossile, que é aquele extraído da terra. Os restos de seres vivos de épocas passadas ou ainda qualquer vestígio deixado por eles. Pode ser um fóssil, uma pegada, túneis, né? Feitos por vermes marinhos e etc. Um fóssil se forma em condições muito especiais. Os fósseis podem se formar com maior facilidade quando o animal é soterrado por sedimentos, né? Areia, argila, no fundo de lagos e mares ou no leito dos rios. Com o tempo, os sedimentos se compactam e formam conchas. Deixa eu ir para outro lugar aqui, que aumentaram o volume do som aqui e ficou difícil de continuar. Só um minutinho, gente. Então, aqui vem mostrando o desenho de um fóssil, né? De um animal que está sendo soterrado aqui ao longo do tempo, né? Aqui ocorre a sedimentação, esquema simplificado do processo de formação dos fósseis, né? Aqui até o momento que ele morre, ele é soterrado e depois passam-se muito tempo e aqui os homens descobrindo essa ossada desse fóssil aí, certo? Homologia. O que é isso? São estruturas homólogas. Ficou na mesma, né? O que são estruturas homólogas? São aquelas estruturas que já existem de um ancestral em comum exclusivo, podendo ou não ser modificadas para exercer uma mesma função. São exemplos aí de estruturas homólogas entre si: os ossos dos braços dos seres humanos, os membros anteriores dos cavalos, asas de morcego e as nadadeiras da baleia. Vamos para a figura? Aqui está a figurinha mostrando aí que são órgãos homólogos, né? Então, eles são homólogos porque derivam de ossos dos membros, puxar aqui, de membros anteriores presentes no grupo ancestral em comum, né? Nesses casos, as estruturas desempenham a mesma função nos organismos, são mencionadas como divergência evolutiva, tá? Então, aqui tem o braço de um ser humano e uma pata dianteira do cavalo. É lógico que eles desempenham funções diferentes, né? O braço aqui para manipular objetos e a pata do cavalo para correr, né? Então, a função é diferente. Mas são estruturas homólogas aí porque, segundo eles, né, os cientistas que estudam essa homologia, derivam de ossos de membros anteriores presentes no mesmo grupo de estruturas em comum, tá bom? E aqui o desenho de uma asa de morcego, que é homóloga com a nadadeira de baleia. Ambos aí desempenham
função de locomover, né? A asa do morcego para voar e a nadadeira da baleia para nadar, com a mesma função de movimento. Então, existem, no entanto, estruturas homólogas que também estão adaptadas a uma mesma função. É o caso aí dos ossos das nadadeiras anteriores das baleias e dos golfinhos, ambos que são mamíferos com membros anteriores modificados para a vida em ambiente aquático, ok? O conceito de homologia pode ser aplicado não apenas a órgãos, mas a outras características anatômicas, embriológicas, comportamentais e moleculares, como a sequência de aminoácidos de uma proteína ou a sequência de nucleotídeo do DNA ou RNA. Então, note que homologia não tem a ver só com órgão, tem a ver também com sequência de aminoácido, de proteína, nucleotídeo, ou seja, tem semelhanças, né? A homologia aí é a estrutura de órgãos homólogos, mas também pode expandir um pouco mais aí para estruturas embriológicas, comportamentais, moleculares e por aí vai, né? No caso dos mamíferos, um ancestral exclusivo desse grupo deu origem a um grande número de espécies adaptadas a condições de vida muito diferentes. Chamamos esse fenômeno de irradiação adaptativa. Tem aqui no material de vocês, tá? Irradiação adaptativa. Há, no entanto, características que se assemelham simplesmente por exercer a mesma função, mas não derivam de modificações de estruturas semelhantes. Nesse caso, nós chamamos de analogia. São semelhantes apenas quanto à função, mas quanto à origem embrionária, por exemplo, não são, né? Tem função semelhante, mas é usado nos estudos que visam estabelecer relações de parentesco evolutivo. Aqui, estruturas análogas, né? São análogas, por exemplo, às asas das aves e às dos insetos, porque ambas desempenham a mesma função, mas, né, ambas desempenham a função de voo. Vou passar para a figura que fica mais fácil de você perceber o que é um órgão análogo. Então, tá aqui o desenho de homologia e analogia. Asa de morcego com asa de ave são homólogas entre si, porque vieram de órgãos, de estruturas de ancestral comum, vamos dizer assim. E por que a asa de morcego é análoga com a asa de um inseto, assim como a asa de uma ave é análoga com a asa de um inseto, por exemplo? Tem a ver com analogia, né? São estruturas aí que possuem, né, a mesma função. Aqui, morcego vai voar, a asa da ave vai voar e a asa do inseto também é usada para o voo, certo? Então, desempenha a mesma função. Mas são estruturas aí que são derivadas, mas não são derivadas das mesmas estruturas presentes em um ancestral comum, exclusivo entre aves e insetos. Então, tem essa diferença. Apesar de ter função parecida, semelhante, saíram de órgãos diferentes, vamos dizer assim, presentes, não são derivadas de estruturas presentes em um ancestral comum, certo? Então, as estruturas análogas são frutos do que se chama evolução convergente ou convergência evolutiva. O que quer dizer isso? Nesse processo, a semelhança se deve a apenas adaptação a uma condição ecológica semelhante. A evolução dessas estruturas ocorre de forma independente em dois ou mais grupos dos seres vivos que não possuem um ancestral comum mais recente e evolutivo. Então, já definimos o conceito de fósseis, de homologia, analogia, e agora vamos para órgãos vestigiais. Jesus, o que são órgãos vestigiais, né? Outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais. São órgãos atrofiados que não desempenham mais sua função original. São exemplos, apêndice. Já viram falar que tem gente que tira o apêndice? Porque quando ele inflama, né? Aí a pessoa vai e retira e o corpo faz falta. A pessoa fica com deficiência ou ela fica com alguma anomalia? Não, né? Na verdade, o apêndice vermiforme humano, e aqui tem um exemplo também dos ossos vestigiais de membros posteriores em algumas baleias e serpentes, como da figura, né? São órgãos vestigiais aí porque eles perderam sua função,
né? Eles são órgãos atrofiados, eles não desempenham mais uma função específica e original no corpo, tá? Desses seres vivos. A presença de ossos vestigiais de membros posteriores em baleias e serpentes indica que esses animais descendem de animais com pernas que se adaptaram a um novo tipo de vida, por exemplo, né? Isso aí é uma hipótese dos órgãos vestigiais, ok? Então, são esses. Agora, os dados moleculares. Falamos de voltar sempre, tá? Fósseis, homologia, analogia, órgãos vestigiais. Vamos agora para dados moleculares aí, que é mais um tópico das evidências evolutivas. E o que são dados moleculares? Em termos moleculares, quanto maior a diferença na sequência de ácidos nucleicos e nas proteínas de duas espécies, maior a distância evolutiva entre eles. Como assim? Por exemplo, se as semelhanças na sequência dos aminoácidos de uma proteína, de um nucleotídeo de DNA, vai indicar o quê? Maior semelhança, maior grau de parentesco entre essas duas espécies. Ah, é o contrário. Se for, quanto mais diferença, né, nessas bases nitrogenadas, nos ácidos nucleicos, ou quanto a maior semelhança entre as proteínas, né, dessa espécie, maior será a proximidade. Maior distância, menos proximidade evolutiva entre eles, entre os dados moleculares aí das espécies, segundo a teoria evolutiva. Vamos para o próximo? O nosso último tópico aí de evidências evolutivas é a embriologia comparada. Embriologia, né? Estudo dos embriões. Então, embriões dos seres vivos. O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças vão diminuindo, né? Quanto mais diferentes são os organismos, menor é a semelhança no desenvolvimento embrionário. Figura 10. É essa aqui. Aí mostra o desenvolvimento embrionário de um peixe, de uma salamandra, tartaruga, galinha, porco, vaca, coelho. E o ser humano, ó, com que começa o processo de embrião, né? Quando já ocorreu a fecundação, célula-ovo. E aí começa a se diferenciar até formar o bebê. E, por exemplo, aqui um peixe, o embrião vai se desenvolvendo até chegar o peixe adulto, né? Aí é um exemplo aí de embriologia comparada. Compara-se os organismos desde o embrião aí, diversos vertebrados. Então tem um padrão de desenvolvimento inicial, né? Uma certa semelhança. Aí faz esse comparativo. Então, para saber mais, você pode buscar seus conhecimentos em outras fontes, né? Aqui tem 2 vídeos do YouTube como sugestão e depois vem nossa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera. Tchau.